Mário, sobre o medo nos videogames. É o medo. Ah, E eu não tô falando daquele susto que a gente leva jogando um game de terror, nem naquele frio na barriga antes de fazer uma prova ou uma entrevista. Eu tô falando do medo em si. Aquela sensação que vem lá de dentro que o nosso corpo entende antes mesmo da mente perceber o motivo. O medo é uma das emoções mais antigas da humanidade. Ele existe desde antes da gente entender o que era uma emoção. Quando os primeiros seres humanos caminhavam pelas florestas e ouviam o barulho de um galho quebrar atrás deles, era o medo que chegava lá e dizia: corre. Era o que mantinha a nossa espécie viva. Sem ele, nossos ancestrais provavelmente teriam parado para ver de onde vinha esse barulho e seriam devorados segundos depois. O medo foi um instinto que depois virou alerta e com o tempo ele passou a ser também aprendizado. A gente aprendeu valeu todo mundo que tá virando sub Prime aí, hein, rapaziada. Tamo junto. com medo. Aprendeu o que não devia fazer, por onde não devia ir e o que devia evitar. Ele foi moldando a nossa forma de viver, de pensar e até de contar histórias. Mas tem uma coisa bem curiosa: o medo nunca desapareceu. Mesmo depois que a gente deixou de fugir de predadores, de viver nas cavernas e de ter que caçar para sobreviver, o medo continuou com a gente. Ele só mudou de forma. E hoje ele aparece quando a gente olha a conta do mês, espera um resultado médico ou também quando a gente joga videogame. É por isso que o medo é tão interessante, porque ele não é só uma emoção ruim, ele é também uma das emoções mais humanas que existem. Ele mostra que a gente está vivo, alerta, consciente. E talvez seja por isso que a gente se atrai tanto por ele. A gente não quer o medo real, o que ameaça a nossa vida, mas sim o medo controlado, aquele que dá adrenalina, mas que a gente sabe que é seguro. E no vídeo de hoje, a gente vai falar exatamente sobre isso: o medo nos videogames. Tome. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Diário dos Games, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, confere lá também o clube de membros, que você pode assinar por apenas O início do Resident 4 é muito bom, né, velho? R$8 e ganha vídeos exclusivos, mais pessoais e dicas para crescer no YouTube toda semana. E agora sim, bora pro vídeo. O medo foi evoluindo junto com a nossa cultura. Na Idade Média, ele se mostrou como o sobrenatural e o religioso, o inferno, os demônios, o castigo, e depois na literatura, com autores que transformaram o medo em algo mais psicológico, mais humano. Frankenstein, por exemplo, não era só uma história sobre um monstro, ele é sobre o medo da própria criação, do que o homem pode fazer quando ultrapassa os próprios limites. E no cinema, quando nasceu, levou o medo para outro nível. Os filmes mostraram que o medo podia ser um espetáculo e o público adorou. E é curioso, né? Porque a gente paga para entrar numa sala de cinema e sentir medo. Mas só uma coisa assim, eu acho que são poucos jogos que conseguem realmente passar medo. Porque eu acho que jogo, velho, jogo de videogame, ele sofre com um fenômeno muito parecido com o que vem sofrendo os filmes de terror, né? Parem pra ver agora. Antes, nós tínhamos muitos filmes de terror bons, porque ainda tinha o fator novidade, né? O jumpscare ainda era algo considerado como medo, quando na realidade não é. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Em algum momento, lá no início, quando saiu o primeiro Invocação do Mal, por exemplo, quando saiu o Hereditário, quando saiu o Hereditário um pouco mais jovem, mas quando saiu Invocação do Mal, Atividade Paranormal, lembra desse filme? O primeirão clássico, é bom até hoje. Teve uma bilheteria de, sei lá, acho que $10 mil, se eu não me engano, $15 mil, e arrecadou milhões de dólares, né? Naquela época, o jumpscare ele ainda era considerado um fator de filme de terror atrelado ao medo, e de certa forma pode ainda ser. Mas hoje fica muito mais claro você entender que o jumpscare é uma forma barata de transformar algo não terror em terror. O que eu quero dizer? O jumpscare nada mais é que o susto barato. O susto barato você pode tomar
meio-dia na sua casa com uma porta batendo, com a sua casa cheia de pessoas, e não necessariamente está sentindo medo. Sentir medo é diferente de levar susto. Sentir medo é a construção do psicológico, né? Ao redor, é aquelas coisas acontecendo, é você já com uma coisa na sua cabeça, imaginando mil coisas, pode ser isso, pode ser aquilo, daqui a pouco você forma na sua cabeça uma imagem que pode estar atrás de você já fungando o seu cangote. Então o medo, cara, ele vai sendo gerado, construído. Diferente do susto barato. O susto barato, por exemplo, agora, ó, agora é 9h30 da manhã, certo? 9h30 da manhã, eu posso estar falando com vocês aqui, pode chegar a Thaís atrás e fazer, eu vou me assustar, pô. Mas eu não tava com medo. Então esse é o susto barato. Isso acontece e vem acontecendo no cinema de terror. E isso também aconteceu muito em jogos de terror, né? Por exemplo, jogos que você sentia medo. O Outlast fez muito bem isso. O 1 e o 2. Acho que o 2 um pouco menos do que o 1, porque aí o 1 tinha ainda aquele fator novidade. Apesar de eu não gostar muito desses jogos que você é um bunda e só se esconde. Mas o Outlast faz isso muito bem, cara. Agora, eu consigo sentir medo com Resident Evil? Não dá, pô. Desculpa, não tem como. Né? Tem o jogo da Bruxa de Blair. Que você ainda tem essa pegada. Aí eu não tô falando daqueles jogos que são feitos pra te assustar, né? No estilo Slenderman, lembra aquele joguinho estilo Slenderman? Você tinha que pegar os papelzinhos, daí eu vi um jumpscare na sua cara. Aquilo é susto barato, velho. Então, eu acho que assim como no cinema, os jogos de terror, eles sofrem um pouco também desse susto barato. E não tem aquela construção do medo, né? Por exemplo, esse aqui é um bom jogo pra gente falar, o Silent Hill 2 Remake. Aqui tem medo envolvido. Diferente do Resident Evil 4, por exemplo. Né? O Silent Hill, ele tem momentos ali que você fala, cacetada, potenso, mano, essa parte aqui. O Alan Wake 2, quando você vai pra parte da floresta, que você tem que sair da cidade lá e pelo cantinho pela floresta, cara, ali dá um medinho, mano. É muito escuro, você não tá vendo nada. Tem a construção do medo ali, que você tá ouvindo vários barulhos, não tem aquele jumpscare barato, né? Então acho que é mais ou menos por aí. Vai Ele não é um jogo só sobre matar zumbis, ele é sobre gerenciar recursos, tomar cuidado com a munição e enfrentar o medo do desconhecido. As câmeras fixas nos jogos antigos, os corredores estreitos e o som de portas abrindo devagar criavam uma tensão que ficava com a gente mesmo depois de desligar o console. Quantas vezes você já não desligou o videogame porque você tava com medo? Confessa, vai. O jogo fez tanto sucesso que virou uma franquia gigante e até hoje ele é lembrado como um dos pilares do terror nos videogames. E não parou por aí. Em 99, outro jogo mudou completamente a forma como a gente via o terror: Silent Hill. Enquanto Resident Evil usava sustos e monstros, Silent foi pro lado oposto, o lado psicológico.
E em vez de zumbis, o que assustava era o que a gente não entendia. A névoa que escondia o que estava perto, as criaturas que pareciam sair de pesadelos, o rádio que chiava quando o perigo estava próximo. Silent Hill não queria só te assustar, ele queria te deixar desconfortável. Cara, que engraçado, né? Eu acabei de falar, eu não vi o vídeo, tá, gente? Eu acabei de falar isso, mas é que é de fato isso, né? É a construção, cara. Medo tem que ser construído. Não é susto barato. E ele conseguiu. Ali, o medo deixou de ser sobre o que estava na nossa frente e passou a ser sobre o que estava dentro da gente. Cada um sente o seu próprio medo. E avançando no tempo, a gente tem outros jogos que foram aparecendo e consagrando cada vez mais esse gênero como um dos melhores e mais famosos no mundo dos games. E a gente tem vários estilos dentro desse gênero, coisa que é muito legal também. Tem o terror psicológico, como eu falei agora, Silent Hill, Soma. Tem o terror de sobrevivência, como por exemplo Resident Evil, Dead Space, The Evil Within, e tem o terror narrativo, Until Dawn, a saga The Dark Pictures e por aí vai, que são jogos que misturam Until Dawn, foda. A saga The Dark Pictures, sei lá, vingou pra vocês? Ficou bom pra vocês? Vocês gostaram? gameplay com escolhas e consequência. E cada tipo de jogo desperta um medo diferente. Alguns fazem a gente pular da cadeira, realmente ter aquele jump scare com um susto, mas outros fazem a gente pensar, ficar em silêncio e tentar Valete entender mandou o que acabou. R$10. Fala, Valetão. Silent Hill 2. Remake é mestre nisso. O jogo cria o medo pela trama chocante e ambientação decadente. No começo do jogo, você já fica tenso com os barulhos da floresta, como se estivesse sendo observado. É isso mesmo. É exatamente isso. É construção, né? Construção do universo, construção do mundo. É o que a gente tava falando mesmo. De ver. Só que todos eles têm uma coisa em comum. Eles brincam com esse nosso instinto. Pensa bem, quando você tá jogando um jogo de terror e ouve um barulho no corredor, o seu corpo reage como se aquilo fosse real. O coração acelera, a respiração muda e o seu cérebro começa a acreditar, por um instante, que aquilo tá acontecendo de verdade. Então o jogo ativa o mesmo mecanismo que fazia o seu ancestral correr de um leão lá na floresta. Só que a diferença é que agora a gente escolhe ir lá e sentir isso. E é curioso como o medo evoluiu junto com a tecnologia. No começo, ele era simples. Sombras, sons estranhos, câmeras fixas. Só que hoje o medo é sofisticado. Ele está na trilha sonora, na iluminação, no design dos cenários e nas pausas entre um susto e outro. E os melhores jogos de terror sabem que o silêncio muitas vezes assusta mais do que o grito. Porque se você fica vendo o monstro toda hora, chega uma hora que você perde esse medo. Só que se ele aparece em momentos pontuais e o jogo usa o silêncio para te deixar tenso, aí, meu amigo, você vai ficar desconfortável até zerar esse negócio. E essa é a parte legal da coisa. E se você reparar, o terror nos games sempre volta mais forte quando o jogador começa a se sentir confortável. É quase como se o gênero precisasse estar em constante reinvenção, encontrando novas formas de te deixar tenso. Quando você acha que já viu de tudo, surge algo novo e o medo volta. Só que existe uma pergunta que eu quero fazer aqui pra vocês. Por que a gente gosta tanto de sentir medo? Por que pagamos pra isso, jogamos isso, assistimos isso, mesmo sabendo que isso vai deixar a gente desconfortável? E a resposta pra isso vai vir agora. A gente já falou como o medo nasceu, como ele evoluiu, se transformou e como ele chegou nos videogames. Então vamos pra essa pergunta bem importante. Por que gostamos de sentir medo? E a resposta, acho que não é definitiva e também é bem contraditória, mas eu vou falar o que eu penso aqui pra vocês. O medo é uma sensação ruim, certo? Ele é desconfortável, é tenso, é o tipo de coisa que o nosso corpo tenta evitar. Sim, mas eu acho que conforme você vai consumindo esse tipo de conteúdo, passa-se a ser uma pequena dose de adrenalina. Então, por exemplo, quero sentir uma parada diferente aqui hoje. Deixa eu jogar uma parada, assistir um filme, sabe? Eu acho que conforme o tempo vai passando, você vai sentindo essa parada que é diferente mesmo. Que é a questão da adrenalina, aquela dose de adrenalina, sabe? É o medo que, como você falou, meu mano Diário, é você ter a sensação de segurança, mas ao mesmo tempo de perigo, ou seja, é o medo seguro, né? Você tá seguro em casa, mas você tá com medo, então é meio confortávelzinho, sabe? Ai. É um negócio meio assim.
Só que ao mesmo tempo, o medo tem um lado curioso. Ele também libera prazer. Quando a gente sente medo, mesmo que seja um medo controlado dentro de um jogo, de um filme, o nosso cérebro libera adrenalina, dopamina, endorfina, os mesmos hormônios ligados à emoção, ao foco e até à euforia. É por isso que depois de um susto, muitas vezes a gente ri, a gente se diverte com a coisa. Depois de uma parte tensa num jogo de terror, vem aquela sensação de alívio, quase como se a gente tivesse vencido alguma coisa. É o corpo reagindo a uma ameaça que, no fundo, nunca existiu. E os jogos de terror brincam justamente com isso. Eles criam situações em que o medo é real o suficiente para enganar nosso cérebro, só que seguro bastante para que a gente queira continuar e não infarte na cadeira, né? É como uma montanha russa. A queda parece perigosa, a gente grita, o coração dispara. Só que lá no fundo, a gente sabe que vai chegar vivo no final. Então o medo, quando é controlado, vira uma forma de prazer. É por isso que a gente ama jogos de terror. Eles te colocam em situações que na vida real seriam impossíveis de encarar. Ou você acha que você conseguiria tancar esse cara com um triângulo gigante na cabeça? E eles te deixam experimentar o medo de uma forma, entre aspas, segura. Você vive o susto, o desespero, o alívio, tudo dentro de um mesmo ciclo. E além disso, o medo também dá muita curiosidade no ser humano. Mesmo quando a gente está apavorado, a gente quer saber o que vem depois. É por isso que quando o jogo manda você entrar num porão escuro, você vai, mesmo morrendo de medo. O cérebro humano parece que não suporta o mistério. Ele precisa de uma resposta. E os jogos de terror usam isso como arma. Eles criam perguntas, atrasam a resposta delas o máximo possível para você continuar tendo essa sensação de que algo ficou inacabado e não vai descansar enquanto não fechar aquele ciclo e descobrir o que está acontecendo. E é aqui que mora o segredo para mim. Jogos de terror não são só sobre monstros e sustos, eles são sobre curiosidade, Logo, né? Eu vi. adrenalina É que eu botei pra fazer um negócio aqui. e sobre aquele lado primitivo que ainda vive dentro da gente. Quando você joga Resident Evil, Silent Hill, Outlast, tanto faz, o jogo não quer só te assustar, ele quer ver até onde você vai, até onde o medo te paralisa e até onde ele te impulsiona também. Outra coisa interessante é como o medo nos jogos é personalizado. Em um filme, todo pra mundo combinar vê a com o mesma vídeo. cena. Só que num jogo, cada pessoa tem uma experiência diferente. O susto pode vir de outro lugar. O inimigo pode te encontrar em outro momento. E a sua reação muda de acordo com o que você está fazendo no jogo. E isso faz o medo parecer mais real e mais exclusivo, porque ele se adapta a você. Mas tem um outro motivo que explica também por que a gente gosta tanto de medo. E talvez esse seja o mais importante de todos. O medo faz a gente se sentir vivo. Quando você está jogando um game de terror, o seu corpo está completamente presente. Coração acelerado, respiração presa, atenção total. E por alguns minutos, enquanto você está fugindo de um monstro, nada fobia, mais né? importa. Não existe rotina, não existe problema, não existe Jogar o Fobia, mano. Não joguei ainda. Twitter, não existe trabalho, não existe faculdade, só existe você, o escuro, o som estranho que veio de algum lugar bizarro que você não consegue identificar e a sua sobrevivência. E é por isso que, de certa forma, o medo é libertador. Ele tira a gente desse piloto automático e nos coloca de volta no presente, no agora. E quando o jogo Ali eu estou! termina, a gente sai dali com aquela sensação de alívio e satisfação, porque de alguma forma você sobreviveu. O medo é talvez a emoção mais antiga da humanidade, mas também uma das mais puras. Ele nos protegeu, nos ensinou e de um jeito estranho, ele também nos diverte. A diferença é que antes a gente corria dele e hoje a gente paga pra jogar isso. E talvez seja isso o mais fascinante sobre o medo. Ele nunca vai embora, ele só muda de forma. Hoje tá nas telas, nas histórias, nos fones de ouvido, nos corredores escuros dos jogos que a gente insiste em ficar jogando, mesmo sabendo o que vem pela frente e que isso não vai ser nada bom. Mas a verdade é que no fundo, a gente quer ver o que vem pela frente. Afinal, o medo pode assustar, mas é ele que nos lembra que a gente ainda tá vivo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Muito bom o vídeo do meu Mano Diário, hein? Assim como todos os vídeos do meu Mano Diário. E é isso, né, cara? Jogos que te dão medo são jogos que você busca por um pouco mais de adrenalina. Eu saio aqui pra ver impressora, tá, gente? Rapidamente. Tem que ficar de olho, né?
Tá baixando alguma coisa ali. Mas é basicamente isso, velho. Jogar jogos de terror hoje em dia é procurar primeiro. Você tem que garimpar muito bem pra poder sentir essa adrenalina, essa dose de adrenalina. E não procurar jogos de jumpscare barato, né, cara? Procurar jogos que tenham a construção do medo. Isso é muito importante, né? Você ficar aflito pra você falar, poxa vida, esse jogo é bom, esse jogo é bom. Mas muito bom o vídeo do meu mano